Oi, meu nome é Veloso Júnior, uma alegria ter você aqui no canal. Estamos hoje aqui gratos pela sua presença. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e dê um like. Se você não gostar do conteúdo, no final você dá um dislike, tá? Mas deixa esse negócio de dislike, esquece. Aí dá um dislike no final, se inscreva no canal, tá? E você, se possível, passe esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas possam acompanhar esse conteúdo e que pessoas possam também aproveitar desse conteúdo, se você gostar, né? Claro, né? E pessoal, nós estamos hoje aqui, estamos para falar sobre um assunto polêmico, e que não era tão polêmico, mas eu estou achando que agora está ficando polêmico, né? Então eu resolvi compartilhar, estudar um pouco do assunto para que a gente possa dar uma opinião mais abalizada, né? Então é preciso a gente ver, a gente estudar, a gente ver as coisas direito para não estar falando de coisas que a gente não sabe ou trazendo aquilo que a gente acha que é a nossa visão ideal do que a gente acha que é, não a real, e passando para os outros, né? Então a gente vai. A polêmica é outra coisa. Qual é a sua eh, qual a sua argumentação? O que é que você, por que você pode estar falando de missionário? Quem é você para falar de missionário? Daí você pode ir no meu conteúdo lá, tem a minha apresentação, lá você vai ver o porquê eu falo, qual a experiência que eu tenho, se eu tenho alguma coisa que me capacita, que me possibilita falar sobre esse assunto, né? Mas você vai, se você for lá, você vai encontrar, né? Então, queridos, nós vamos falar sobre missionário. Missionário é uma palavra que antigamente não tinha missionários ou não, né? Tem até uma música devendo falar de Cristo, mas hoje ninguém entende muito, ou há uma certa polêmica de quem é missionário, né? Então, para algumas pessoas, missionário é uma pessoa que vai para outro país e que lá ele se dedica a pregar o evangelho para as pessoas que não têm Jesus e tal, e que vive ali e tal, tal. Em outro sentido também, temos o missionário, aquele que vai para cumprir uma tarefa, por exemplo, num local distante, né? Num local que não, vamos dizer, não transcultural, mas vai para um sertão, vai para um lugar, aquele é missionário, tá? Aí fica a polêmica. E quem, por exemplo, não vai, não tá num local que vai e ajuda as pessoas, e chega lá, leva uma oferta, que dá um abraço, que dá um apoio moral, né? Mas não está lá no lugar, não mora, é missionário, né? É o pastor de uma igreja que ajuda, que mantém, que manda, que envia, que abre um trabalho. É um missionário ou o missionário é só quem vai? Então é uma polêmica, né, interessante a gente discutir sobre isso e ter uma definição de quem é missionário e quem não é missionário, né? Aí a gente tem que estudar, tem que procurar saber, ver quais são as posições, né, entender um pouco sobre essa questão e comentar. E no final você vai definir, vai decidir quem é missionário, né? Eu tenho agora uma posição bem abalizada que é um missionário. E talvez seja bem divergente daquela que você pensa, que você acha que é, né? Então, mas isso não significa que eu estou certo, tenho uma verdade não. Todos nós temos a possibilidade de errar e acertar, né? Mas eu formei a minha posição. Quem é um missionário? Quem é missionário, né? Então, é aquele que vai num trabalho transcultural, é aquele que vai para o sertão, ele está lá, eu vou para um lugar distante, para a Amazônia, não sei o que, está lá dentro, só vai. Aquele que ajuda, que está lá apoiando, também pode ser chamado de missionário, né? Porque muita gente é chamado missionário, missionária, missionário, todo mundo tem lugar que todo mundo é missionário também, né? Todo mundo tem um título de missionário. É interessante ver isso, né? A missionária fulano, o missionário cicrano,
Não, não chama ele de missionário não, que ele não, isso nunca vai para canto nenhum não, peraí, né? Aí, assim vai. Aí é uma discussão tremenda sobre o assunto e eu resolvi dar uma pesquisada e veio compartilhar com a gente, ver se a gente dá um enfoque, tenta ser o mais breve possível. Então, eu fui lá saber qual é a origem dessa palavra missionários, né, missionário, e ela é derivada do latim missionarium. E eu creio que a pronúncia em latim é missionarium mesmo, porque no latim não é ion. Latim foi uma palavra muito, uma língua muito usada, né? Inclusive no nosso país, antigamente as missas, ela eram, a Bíblia na missa, ela era lida em latim e o sacerdote de costa para a igreja. Então, o latim, ele tem uma influência muito grande sobre a nossa língua e sobre na nossa terra, no nosso país. E missionarium, né? É de onde deriva a palavra missionário, né? E significa aquele que manda realizar uma tarefa. Missio o ato de enviar e o restante ato de enviar, né? Então é missionário, aquele que envia, que é mandado, que é enviado, né? Não aquele que envia, mas aquele que é enviado. Esse é o missionário. Então alguém envia, então esse é chamado de missionário. Indo para o nosso vernáculo, para a nossa língua, o nosso dicionário diz assim que missionário é aquele que se dedica a pregar uma religião e a catequizar e a levar a pessoa à conversão, ou levar uma pessoa à conversão à sua fé, né? Especialmente entre povos pagãos. Uma das definições de missionário, certo? Aquele que se dedica a pregar uma religião, né? A catequizar e trabalha para a conversão de alguém à sua fé, especialmente entre os povos pagãos. Esse é uma definição do nosso dicionário. Mas temos outra definição que diz assim: aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Olha essa aqui é bem mais acessível, não é? Bem mais interessante para a gente observar. Diz assim: aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização, tá bom? Então, esse é um missionário, são as definições de missionário no nosso dicionário. Também nós vamos ter também a definição, por exemplo, ver agora e ver qual seria então a definição, que aí já é outra coisa, a definição de que é um missionário evangélico, né? Então vamos ser mais específico agora. Aquela era as definições gerais que nós vamos encontrar no nosso, mas vamos para uma definição mais específica, ou o que é ser um missionário evangélico. Aí é interessante a gente ver, é assim, na Bíblia ser missionário é ser chamado a levar a mensagem do evangelho. Então, é ser chamado para levar a mensagem do evangelho, respondendo ao mandato do Senhor de pregar o evangelho a todas as nações. Estas palavras servem também para resumir os missionários e a missão e missionário. Essas palavras servem também para definir missão e missionários. Ou seja, missionários é
do ponto de vista evangélico, que nós encontramos como definição evangélica, é ser chamado para levar a mensagem do evangelho, respondendo ao mandato do Senhor de pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações, né? Aí a gente vê, né, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É interessante, queridos, a gente observar e é bom a gente ter uma visão ampla das coisas. A gente não pode ter uma visão muito fechadinha do que é. Alguns se pegam somente nessa definição de evangélico, essa definição de evangélico, de missionário evangélico, e começam a falar de algumas coisas que não vai bater bem. Por exemplo, eu não posso dizer que missionário é somente quem vai fazer um trabalho transcultural. Eu não posso dizer isso. Porque missionário é aquele que recebe uma missão. Se a gente juntar tudo isso que a gente tem, todas essas definições, a gente pode entender o seguinte: missionário, né? Do ponto de vista, vamos passar para o ponto de vista religioso, é aquele que recebe a incumbência de pregar a palavra do Senhor e vai e busca cumprir essa missão, a missão de pregar o evangelho a toda criatura, Samaria, de Jerusalém, até os confins da terra. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, queridos, missionário, na expressão bíblica da palavra, e aqui como os missionários eram só aqueles da igreja primitiva, que Jesus deu essa ordem. O ID não foi só para aqueles discípulos. O ID foi para que aqueles discípulos fossem e que aqueles discípulos formassem discípulos. Ou seja, a missão que aqueles missionários ali, eram missionários, receberam, é a mesma missão que o Senhor tem para nós. Sabe por quê? Porque aqueles homens eram discípulos. Igualmente a nós. Nós somos o que de Cristo? Nós somos o que? Aprendiz? Somos. Nós somos o que? Servos? Somos, mas nós somos também discípulos. E o Senhor ordenou vai, ensina a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Ensina aquelas pessoas que se converterem a fazer tudo aquilo que eu ensinei a vocês. E o que foi que o Senhor ensinou? Está dizendo: esses homens vão e preguem o evangelho a toda criatura. Pregue no seu local, em Jerusalém, né? Pregue em Samaria e até os confins da terra. Então, queridos, o missionário, ele é essa pessoa cuja o mandato é de ir. Né? E esse ir não é só para mim. E, queridos, nós entendemos também, eu achei essa definição aqui do nosso dicionário também se aplica a nós, que ele diz assim: aquele que recebeu e assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Então, daí vai surgir uma polêmica. Por quê? Porque as denominações, elas entendem, às vezes, diferenciado, são diferenciadas no seu entender sobre o que é um missionário. As próprias igrejas. Algumas entendem que missionário, a denominação, estou falando da denominação, elas entendem que missionário é aquele que elas mandam, por exemplo, para fazer um trabalho transcultural, aqueles que eles consideram missionários, né?
Os outros não são missionários, são pastores. Mas isso é uma questão denominacional. Outras denominações já não tem essa posição, acha que todos são missionários, né? Então todo mundo, se você é um pastor, você é um missionário, se você é você é um missionário, é uma posição. E outras denominações, inclusive a denominação que eu faço parte, que eu não vou estar falando o nome da denominação, porque esse canal é um canal que eu criei e não quero envolver no meu denominação, porque às vezes eu não vou falar aqui pela minha denominação, mas a minha denominação ela tem algumas coisas que é um posicionamento que eu acho bem interessante. Ela faz um diferenciamento, não que os outros não sejam missionários, mas, por exemplo, deixa eu explicar a vocês, ela tem um grupo de pessoas chamados missionários de carreira. Esses missionários de carreira, eles são incumbidos têm a sua vida dedicada a pregar a palavra em locais distantes, onde não tem a palavra, onde o evangelho ainda não é bem conhecido. Então, até algum tempo atrás, nós tínhamos mais ou menos umas 700 famílias que assim eram denominadas de missionários de carreira da igreja. Isso não significa que só é missionários aqueles. Aqueles eram missionários de carreira, ou seja, a igreja sustentava, eles me enviavam eles para o campo, eles podiam pastorear, mas não era a função principal deles. A função principal deles é abrir um novo trabalho, começar um novo trabalho. Ou missionários que vão para dar assistência no campo a outros missionários ou a pastores, né? Porque nós temos também os pastores, os evangelistas, outros que fazem essa função, né? E também os pastores de igrejas locais. Então, algumas vezes, esses missionários em lugar em que a igreja está começando, eles mandam esses missionários que abrem o trabalho, que assumem uma função administrativa, uma superintendência, uma coisa assim. Então, dependendo da denominação, há uma distinção no organograma, na organização. Isso não significa que quem só é missionário são aquelas pessoas, não. Missionários de carreira. Ou seja, a igreja se responsabiliza pelo seu sustento e tal. E há alguns que são contratados, né, para assim exercer uma função, um trabalho missionário, recebe esta missão para fazer aquele determinado trabalho, dirigir aquela área, aquele negócio. Então, tem um contrato também, não são denominados de missionários de carreira, mas são missionários da igreja. Então, as denominações, elas tratam diferente na sua constituição organizacional, tá bom? Isso não significa dizer que só são missionários aquelas pessoas que têm essa função específica. Mas, irmãos, olha, o que a gente tem que entender? Quem é um missionário? O missionário é aquele que recebeu a incumbência e recebeu a direção e recebeu a ordenança de ir pregar o evangelho para todo aquele. Quem foi que recebeu? Foi eu e você, fomos nós. Nós somos missionários de Cristo. Nós somos missionários, nós fazemos uma obra missionária, nós estamos aqui para fazer uma obra missionária. Agora, nem todos trabalham especificamente em abrir igreja em locais que não tem igreja. Nem todos recebem a incumbência de fazer um trabalho em um lugar específico e é contratado para a igreja. Não é isso. Não significa isso. Olha, quem vai apoiar pessoas que estão pregando o evangelho em lugares distantes, que estão precisando de um abraço, às vezes de uma ajuda financeira, às vezes de um apoio moral, e às vezes tudo isso de uma vez só. Então, essas pessoas que saem e que vão fazer esse trabalho são missionários, sim, eu acredito assim. São missionários que estão cumprindo a missão. Eles estão ali fazendo parte da missão maior, que é pregar o evangelho.
O pastor de uma igreja local, que está ali naquele local, ele é um missionário. Ele está trabalhando para quê? Ele está fazendo o quê? Está construindo alguma empresa? É? Ele está fazendo o quê? Uma fábrica de sapato? Não, ele está ali para trabalhar para que pessoas se convertam e que o nome do Senhor seja exaltado, que as pessoas se convertam, não é para isso? O pastor que está, a igreja que está enviando dinheiro para que as pessoas possam ajudar essas pessoas que estão lá precisando, fazendo um trabalho missionário de evangelização num lugar que não tem. Essas igrejas, elas estão fazendo um trabalho missionário e, por sinal, muito importante. Por sinal, fundamental. Fundamental. Vocês já viram alguma vez cair dinheiro do céu? Se vira aí, me avisa que está caindo, que eu quero ir para lá. Eu nunca vi. Então, todos esses trabalhos missionários, eles têm ajuda de alguém. Alguém envia, alguém dá. Então, umas pessoas não podem ir, mas colaboram. Sustentam esses missionários. Dão apoio a esses missionários. Enviam os missionários, porque ele está fazendo também um trabalho missionário. Então, queridos, de acordo com a palavra de Deus, para a gente resumir, missionários somos todos nós. Agora, alguns missionários trabalham em áreas diferentes. Nem todos os missionários trabalham na área de abrir igreja em lugar que não tem igreja. Nem todos os missionários trabalham, tem missionários que fazem obras missionárias que não podem nem fundar a igreja. Tem países aí, e a nossa denominação tem missionários que estão em locais que eles não podem ser nem anunciado o seu nome, não pode ser anunciado, a gente não pode divulgar. Ó, fulano de tal está naquele país. Não pode, porque não pode missionário. Não é o país que é fechado para o evangelho. E temos, na nossa Assembleia, tem missionários que não são identificados, porque eles estão em países que, se forem identificados, você vai pro Xelindró aqui, meu filho, vamos passar um diazinho aqui, se não arrancar, eu vou da cabeça, como fizeram na China. Mas, queridos, são missionários. Ele vai não fundar a igreja, ele está fundando a igreja no sentido de denominação, mas ele está pregando o evangelho, ele está fazendo um trabalho missionário. Irmãos, eu e você, nós somos missionários. Se eu fosse reescrever aquele hino, aquela música, né? Missionários ou não, eu dizia missionários ou sim, todos nós somos missionários. Devemos falar de Cristo com amor no nosso coração. Esse ide de pregar o evangelho a toda criatura foi para todos nós. Agora, não são todos todos vão fazer a mesma função de estar lá no mano a mano, pregando lá e tal. Não. Alguns vão fazer o trabalho sem ninguém nunca vai saber o nome dessa pessoa. Nunca. Porque ele é um missionário que não pode ser revelado. Deixa de ser missionário? Não deixa. Então, todos nós somos missionários de Cristo. Tá bom? Então, um deve respeitar, nenhum é melhor do que o outro, porque você vai para Conchinchina, você não é melhor do que quem está no bairro, ali ralando, pregando o evangelho, levando o evangelho para outras pessoas. Não. É Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Ó. E o missionário, ele vai, outros fazem um trabalho missionário enviando, outros fazem um trabalho missionário contribuindo e outros fazem o trabalho missionário orando, jejuando, seja da forma que for. Então, meu amigo missionário e missionária, que Deus te abençoe e vamos continuar na nossa missão de pregar o Evangelho. E saiba que todos nós somos de fundamental importância no reino de Deus. Que Deus nos abençoe.